É um prazer recebê-los aqui. Hoje uma plateia composta aqui basicamente por amigos, né? É uma grande honra aqui e, antes de mais nada, uma grande honra receber o Dr. Luiz Barsi. É uma pessoa que é inspiradora, né? Inspira tantos investidores, tantas pessoas que têm interesse em conhecer a Bolsa de Valores. Quem vive esse mercado tem o Dr. Luiz Barsi como a referência, né? Então, não só em razão disso, mas principalmente hoje em razão disso, é uma grande honra recebê-lo, doutor. Obrigado por ter disposto aí, ter dedicado o seu tempo para vir aqui hoje, conversar com o nosso pessoal. E doutor Luiz Barsi, que eu estava dando uma lida para conhecer um pouquinho mais da história do doutor Luiz Barsi. E quem conhece um pouco da história do doutor Luiz Barsi fica ainda mais encantado, né? Eu vou falar de forma muito resumida. Eu estava lendo alguns artigos, assisti algumas palestras que o senhor deu no YouTube, e no Infomoney eu vi lá uma matéria que foi feita com o Dr. Luiz Barsi, que conta lá a origem, né, lá do Brás, filho de imigrantes, o pai falecido muito jovem, de origem italiana, mãe de origem espanhola, foi tomar banho quente só aos 5 anos de idade, né? Começou a vida profissional como engraxate aos 7 anos de idade, vendeu bala no cinema, não é isso, doutor? Foi auxiliar de alfaiate, né, Alexandre? O nosso grande alfaiate aqui, sócio do Ricardo Almeida. E hoje, já há algum tempo, é considerado o maior investidor da Bolsa no Brasil. Então é uma grande honra ouvir, é uma história que deveria virar livro, com certeza, né, ou filme, para inspirar mais pessoas. Então todos aqui são felizardos. Eu fico muito feliz de ver aqui os sobrinhos, né? Hoje aqui o André, o João Vitor, que é o meu sobrinho mais velho, faz economia no INSPER, está terminando economia no INSPER, já opera na Bolsa muito antes de entrar na faculdade, é um menino que se dedica muito a essa atividade, está indo para uma palestra, né, da Bloomberg, agora tem algum evento da Bloomberg, depois vai correr para cá. Nós estamos, inclusive, filmando, doutor. Estamos permitidos a filmar a palestra? Então, o André, que mora nos Estados Unidos, vai começar a faculdade ainda, mas está aqui estagiando numa das atividades nossas correlatas ao escritório, que tem muito a ver com essa área de negócios. E os meus filhos, né? O Rodrigo e o Gustavo, o Rodrigo com 14 anos, o Gustavo que vai fazer 12, para que o senhor também possa servir de inspiração para eles, né? Eu comecei com 12 anos também de idade, doutor, a ser office boy telefonista aqui no escritório. Então, da mesma forma, assim como o doutor Nelo, eu via onde é o ponto de conexão, né? Eu queria até, inclusive, agora agradecer ao Maurício, a quem eu vou convidar já para sentar aqui junto com o doutor Luiz Barsi, e eu entendi, lendo lá o Infomoney, o ponto de conexão que existe aí entre o senhor e o doutor Nelo Ferrentini, né? Vi que o doutor Luiz Barsi, dentro das muitas coisas e fez muita coisa, difícil falar tudo que ele fez aqui, mas uma das coisas muito importantes, ele foi editor de economia, né, do Jornal Diário Popular, aonde o doutor Nelo começou, teve uma trajetória muito importante profissional ali, né? Começou ali numa função um pouco mais simples e depois chegou ao cargo de diretor-presidente do jornal, foi nomeado economista do ano, dentre diversos outros títulos, né? Então, é uma história muito brilhante, né? E aí tem um ponto de conexão. E aqui também, para finalizar minha fala, eu queria também homenagear os meus pais, que têm uma história muito semelhante, né? De superação, de sucesso, de resiliência, né? A minha mãe e meu pai, né? Hoje, meus pais sempre tratados pela minha mãe, meu pai faleceu faz pouco tempo, a maioria sabe aqui, mas tiveram também uma história muito bonita, né? De começar do zero e saírem do interior de São Paulo com uma mão na frente e outra atrás e terem construído aí um nome sério, um escritório respeitado, que a gente tenta dar sequência, né? Junto com a minha mãe e com meu pai até o último dia. Então isso para a gente é muito importante. E agora sim, para encerrar e não deixar de dizer, eu tenho um grande amigo que está ali atrás, e é grande não só na altura, tem quase 2 metros de altura, que é o Taiguara. Taiguara muita gente conhece da televisão, de novela, de seriados, enfim. Jogou basquete comigo no Monte Líbano durante a minha infância, né? E também foi um grande jogador, jogou fora do Brasil.
e eu tive que parar por causa do meu joelho na Taiguara, mas a gente jogou muito basquete junto, né? E ele me convidou para conhecer um empreendimento que ele está trabalhando, um empreendimento muito interessante da Mitre, em frente à cidade de Matarazzo, que é uma coisa impressionante, né? E ele falou, olha, Sérgio, será que você teria alguma oportunidade de apresentar isso que eu estou fazendo para algum amigo seu, investidor e tal? Eu falei, bom, deixa eu falar com o Maurício, para ver se ao final, para pedir autorização para o senhor, né? Na verdade, ao final eles vão simplesmente, para quem tiver interesse, porque o assunto é correlato também, né? É investimento, só que da área imobiliária. Para quem tiver interesse, eles vão estar aqui, o Taiguara, veio com diretores, enfim, com o pessoal que trabalha junto com ele, para quem tiver interesse conhecer um pouco do empreendimento deles. Tá certo? Uma forma de eu ajudá-lo e de ajudar aqui também quem tem interesse nessa área. Maurício, por favor. Obrigado, gente. Bom evento para todos. Boa noite. Agradeço muito à família Benício por abrir esse lindo espaço de eventos aqui para fazer esse nosso bate-papo. Muito obrigado, dona Neuza, Celso, Sérgio, João e André, por esse acolhimento de chamar os amigos e fazer esse bate-papo. E muito obrigado, Barsi, por você ter aceitado esse convite. O Barsi, para mim, é uma lenda viva, maravilhosa, eterna. Barsi sempre foi um grande amigo do meu pai, do meu saudoso pai, né? Eu conheço o Barsi, que eu conheço mesmo desde 80, né, Barsi, que a gente começou, mas você é amigo do meu pai desde... Olha, eu conheço vocês desde a época que eu era muito amigo da Caloi e comprou umas bicicletinhas. Do Dino e do Dino Caloi e do... Isso. Eu me lembro que quando ele comprou as bicicletinhas para você e para a Magna, se não me falha a memória, comprou também para minha filha. Isso, exato. E foi uma trajetória muito bacana, né, essa amizade do Dr. Barsi com o meu pai. E eu toda hora, lá no condomínio que a gente mora, nós somos todos vizinhos praticamente aqui, a maioria, eu falo muito do Barsi. Falo, olha, vocês precisam investir na Bolsa, vocês precisam investir nisso, porque a grande maioria não entende ou não conhece o mercado de ações. Né? Quando a gente fala mercado de ações, todo mundo fala, não, isso é um cassino, eu não quero perder dinheiro num cassino, não, isso aí eu não quero nem ouvir. E eu falo, pessoal, tem um outro caminho extremamente seguro, um outro caminho que não tem como errar, que é um caminho de um projeto, que é o que o Barsi vai passar para a gente agora. Então eu fico muito contente do Barsi estar hoje aqui com a gente e mostrar esse caminho para vocês, que eu acho que é um caminho excelente e que todos vão trilhar esse caminho. Tá bom? Vamos ouvir um pouquinho agora o Dr. Barsi. Eu, Obrigado. Sinceramente, não esperava que nós tivéssemos uma plateia assim tão numerosa, porque o Maurício chegou e falou, olha, nós vamos no escritório, etc., blá, 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 mas não há problema nenhum. O que eu costumo fazer é interagir com todos, porque é muito difícil numa palestra você conseguir relatar e disseminar dúvidas de todos. Então, na verdade, eu gosto de interagir. As pessoas fazem as perguntas e a gente vai respondendo. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um breve relato. O nosso mercado de valores, ele surgiu com a criação do Conselho Monetário Nacional, em 1967, se a memória não me trair. E aí foram criadas as bolsas de valores, as sociedades corretoras, e na ocasião foi criado um decreto chamado Decreto-Lei 157. Esse decreto, ele permitia que as pessoas, parte do imposto de renda que eles tinham que direcionar para a Receita Federal e para o governo, eles comprassem ações. Então, era uma iniciativa muito parecida com o que sempre aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existe previdência, tá certo?
Então, 87%, 88% da população, eles têm ações. Então, a renda mensal deles e a aposentadoria deles é lastreada o quê? É lastreado num instrumento de sustentabilidade que são a participação através de ações em empresas de grande porte ou empresas que tenham assim projetos bons. Então, naquela ocasião, criou-se o Decreto-Lei 157. No entretanto, um famoso banqueiro da época, Roberto Campos, ele conseguiu convencer as autoridades de que o brasileiro não ostentava capacidade de comprar bem, de comprar ações, enfim. E ele conseguiu fazer com que, na ocasião, fosse criado o Fundo Fiscal 157. E todo aquele projeto de se tentar criar uma mentalidade de investimento a médio e longo prazo na geração de riqueza foi por água abaixo. Porque na hora que os recursos passaram a ficar para o banqueiro administrou os recursos ao sabor dos seus interesses. E criou uma série de empresas aí, onde os grupos mais beneficiados foram a Sadia, né, que cada vez que ela montava uma empresa, ela obtinha recursos do 157, e o grupo Gerdau também. Então, houve uma primeira intenção das nossas autoridades da época em fazer com que houvesse o direcionamento de recursos individualmente para que todos se conscientizassem que investir em ações de bons projetos, evidentemente, a coisa seria boa. E isso, lamentavelmente, não aconteceu, e hoje o mercado ele sofre essa penalização que foi imposto ao mercado. Eu tenho brigado muito para que se voltem as baterias, no sentido de tentar formalizar, tentar criar essa mentalidade de investimento na geração de riqueza e que seja a médio e longo prazo. Então, hoje nós temos um mercado, basicamente, constituído de fundos, tá certo? E o fundo, por que ele é maléfico? Porque um administrador de fundo, ele pensa por 2 mil, 5 mil, 8 mil. Então, ele desenvolve uma operação qualquer, desenvolve um trabalho, e se fosse ao contrário, quer dizer, se nós tivéssemos a participação de investidores individuais, provavelmente nós não teríamos a situação de pressão que existe no mercado até hoje. Então, o que eu quero dizer aos senhores é o seguinte: nós, de 1967, 70, nós tentamos fazer um mercado como os Estados Unidos, mas, infelizmente, o banqueiro conseguiu desviar a atenção das autoridades e até hoje nós estamos sofrendo essa situação indesejável no mercado, porque todos os senhores, ou pelo menos a maioria, né, tem medo da Bolsa. E a Bolsa não há que ser temida, porque ninguém investe na Bolsa. O mercado também não há que ser temido, porque ninguém investe no mercado. Nós investimos em quê? Em projetos de empresas que preferencialmente tenham assim, uma atividade perene, né? E dentro dessa atividade perene que tenha o quê? Que tenha sustentabilidade, tá certo? Então, dito isso, eu diria o seguinte: em 1971, 72, eu assisti com muito pesar que os fundos de previdência privada começaram a ter problemas sérios. Então, eu consegui detectar que a nossa estrutura previdenciária provavelmente ela não iria ter a possibilidade de nos permitir uma provedoria capaz de uma vida digna. Eu realizei um pequeno ensaio com 10 pessoas contribuindo para uma estrutura previdenciária durante 30 anos. E cheguei à conclusão que o pecúlio que se formava não dava para aposentar o cidadão mais do que 3 anos. Então, eu concluí o seguinte também, que o cidadão da iniciativa privada, quando ele se aposenta, ele acaba recebendo uma parte do seu salário, que é o quê? É uma provedoria. E eu constatei também, e isso acontece até hoje, que o cidadão
da iniciativa pública, né, o funcionário público, ele não se aposenta, ele continua ganhando o salário que ele ganhava quando trabalhava. Então, eu concluí o seguinte, que a Previdência, ela não ostentava só a condição de provedora, ela ostentava também, e ostenta até hoje, a condição de empregadora. Então, nessa circunstância, eu concluí que eu tinha que buscar uma forma de construir uma renda mensal capaz de me proporcionar uma vida digna, evidentemente. E foi aí que, baseado nisso, baseado também na experiência, na leitura do mercado americano, que não tinha e não tem uma estrutura de previdência, eu falei, bom, eu acredito que se eles conseguem se aposentar com ações, eu também vou conseguir, tá certo? Aí eu realizei um trabalho, tentei procurar, tentei vasculhar qual o papel que na ocasião pudesse nos proporcionar essa renda mensal, e diante disso eu fiz um trabalho, tá certo? Que eu tinha convicção, mas não tinha certeza que ia acontecer. Eu fiz um trabalho onde eu propunha que o cidadão comprasse 1.000 ações por mês durante 30 anos. Se você para se aposentar, tem que contribuir 30 anos, por que não comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos? E eu, então, previ que a coisa pudesse dar certo. Não tinha absoluta segurança, mas tinha a convicção que, se nos Estados Unidos isso vai, por que não vai aqui? E acabei, então, diante dessa convicção, colocando o nome do trabalho de Ações Garantem o Futuro. E realmente eu fui contemplado, né? Porque as ações garantem o futuro, evidentemente. E hoje eu tenho uma carteira de renda mensal, invejável, claro, mas sempre direcionado para a mesma trajetória. O que eu faço hoje, eu fazia em 1971, 72, só que com um volume diferente de recursos, tá certo? Então, dito isso, eu gostaria de deixar para os senhores, aqueles que tiverem uma pergunta, aqueles que tiverem dúvida, né, sobre a minha trajetória. Não adianta falar da minha vida, porque eu fui engraxado, vendi bala no cinema. O meu padrinho, ele era alfaiate, e eu fui tentar aprender, mas não era o meu DNA, tá certo? Então, essa é a minha vida. Eu hoje vivo tentando mostrar a todos que investir no segmento acionário é uma coisa extremamente gratificante se as pessoas traçarem um objetivo, traçarem uma trajetória. Eu sempre digo o seguinte, quando em 1971, se não me falha a memória, eu tentei formatar uma carteira de previdência, que na época era uma carteira de renda mensal. A primeira coisa que eu determinei foi o seguinte, eu tenho que ter uma prioridade, tá certo? E a minha prioridade qual era? Era formar uma carteira de renda mensal. Então, esta prioridade acabou me ajudando, primeiro, a administrar os meus egos e depois a controlar os meus egos, tá certo? Então, cada vez que eu ia desenvolver alguma coisa ou fazer um gasto qualquer, eu chegava e falava, pô, mas esta é a minha prioridade? Não, então não vou fazer, tá entendendo? Isso me ajudou muito, tá certo? E aí fui colocando outros ingredientes, que é a questão da disciplina, a questão da paciência, não é isso? E é isso que me trouxe aqui hoje, né? A ter uma carteira de renda mensal que eu considero uma carteira de renda mensal bastante significativa, tá bom? Então, dito isto, eu abro para vocês aí, todos aqueles que tiverem dúvidas, eu gostaria que eles falassem, não tenha medo de perguntar, não. Pergunte que a gente está aqui para tentar responder isso, ok? Vamos lá, então. Quem se atreve a ser o primeiro? Vamos lá. Eles tiveram uma trajetória boa até 2016, talvez. Depois começou a entrar ladeira abaixo. E aí você falou um pouco de gestores de fundos
Não através dos fundos, certo? A grande realidade é essa. Olha, eu não conheço nenhum, tá certo? Talvez você possa ser o primeiro, se é que você ganhou. Mas ganhar realmente aplicando nos fundos, nunca ninguém ganha. A grande realidade é essa. A preferência do administrador do fundo é contemplar quem? É contemplar a instituição a que ele pertence. Está correto? Então, os fundos têm alguns privilégios, e um deles é um privilégio, na minha opinião, um privilégio odioso, é de ostentar uma independência, tá certo? Tributária, no seguinte sentido. Vamos supor, você é uma pessoa física, né? Você adquire uma ação e compra essa ação e ganha um determinado valor. Esse valor, ele é tributado com 15%, tá correto? O fundo, ele compra, vende o volume que for e ele não é tributado com 15%. Então, eu já direcionei inúmeras questões às autoridades, dizendo o seguinte: o governo, ele tributa a produção, tributa o consumo e não tributa a especulação. Está entendendo? Então, quer dizer, eu acho que o governo poderia tirar partidos excelentes se fizesse isso. E veja bem, o fundo ele é isento, ele não paga esse tributo. Então, por que essa discriminação contra a pessoa física? É mais uma razão para vamos supor, privilegiar, tá certo? A especulação desenfreada. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Os fundos tiveram algum em determinado momento, por exemplo, depois de 2008, quando teve uma derrocada firme através do subprime, né? Os fundos tiveram assim alguma melhoria, mas nunca que se aproximasse do resultado das ações. Sempre foram resultados extremamente insignificantes. O resultado que a aplicação em ações ele pode te trazer. Tá ok? Tem um Além disso, nós temos o seguinte, né? O administrador do fundo, aquele que gera o fundo, ele pensa dependendo da quantidade de cotistas, ele pensa por 5 mil, 8 mil, 9 mil, né? Entendeu? Então é uma pressão inadequada para o mercado. O mercado precisaria ter o quê? Precisaria ter um elenco e um universo de aplicadores individuais que evitasse essa pressão, porque essa pressão ela gera o quê? Ela gera uma composição de preços, que ele não é a realidade, você está entendendo? Fica manipulado. Então, nós temos alguns preços que, em determinados momentos, ele sofre essa manipulação, e é exatamente em função dessa manipulação que acaba nos proporcionando o quê? A possibilidade de comprar bem. Porque eu gostaria, inclusive, de dizer o seguinte: a definição universal de mercado de ações é que o mercado de ações é um mercado de risco. Então, nós temos nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha, França, Holanda, esta situação de você correr mais risco, você suportar mais risco. Mas acontece que você tem um mercado não definido como mercado aqui. Lá você tem a participação do aplicador individual fazendo uma retaguarda muito forte na defesa das cotações. Então, a definição de risco ela é uma coisa interpretativa. Enquanto que nesses países a definição de mercado é um mercado de risco,
Aqui no país, eu interpreto que é um mercado de oportunidades. Por quê? Porque o que é o risco numa ação? O risco numa ação é você comprar por um preço muito superior ao seu valor de patrimônio, né? Cada um de nós tem o seu valor de patrimônio. Patrimônio nada mais é do que bens, direitos, valores e obrigações que cada um tem e tem o seu patrimônio líquido. Nas ações, esse patrimônio líquido ele é representado por um capital e esse capital ele é dividido numa quantidade de ações. Então, você tem um valor patrimonial de uma ação, ela é uma referência. Então, se você tem um valor patrimonial de uma ação 1 e você paga 50 centavos, você não tem risco. Tá certo? Porque você está comprando um patrimônio subavaliado. Tá correto? Recentemente eu fiz um comparativo entre os principais bancos aqui do país e nós chegamos a uma conclusão incrível, né? O Banco do Brasil hoje ele tem, isso até ontem, porque ele soltou o resultado e a gente precisa fazer uma análise mais precisa. Então, até ontem, o Banco do Brasil tinha um valor de patrimônio de R$ 50,20. Ele custa 29. Então, comprar ações do Banco do Brasil, você não tem risco. E nós temos outros papéis também que se enquadram nesse tipo de formação de mercado. Ok? Deu para... Vamos lá. Vamos lá. Mais alguém? A IRB, hoje ela está sofrendo uma pressão inacreditável. Nós temos um outro mecanismo no mercado que não tenho qualificado esse mecanismo como a institucionalização do estelionato. Você veja bem, o que nós temos no país é o seguinte: se você alugar uma casa, você não pode vender. Se você alugar um veículo, também você não pode vender. Se você alugar através de um contrato mercantil um equipamento industrial, um equipamento de agroindústria, né? Você não pode vender. Mas uma ação você pode alugar e vender. A ação é um ativo que, lamentavelmente, ao longo do tempo, a Bolsa fez com que as ações se transformassem num instrumento fungível, como o dinheiro. E não é. A ação também ela tem que ser identificada, porque ela era identificada, né? Então, a Bolsa, para fortalecer os seus interesses, ela fez o quê? Ela simplesmente passou a considerar que as ações seriam o quê? Ou são um bem fungível. E isso não está certo. Por quê? Porque o cidadão, a maioria são os fundos que fazem isso, os grandes fundos. Eles locam as ações e vendem essas ações no mercado. Qual é a finalidade disso? Vamos supor e imaginar. A ação está R$1. Ele loca as ações e vai pressionando o mercado, e vai oprimindo o preço, né? Quando chegar mais ou menos a 60 centavos, o que ele faz? Ele recompra, devolve as ações, ele tem um lucro fabuloso e não é tributado. Está entendendo? Então, esse mecanismo todo, eu não consigo interpretar nem entender por que as autoridades não veem isso, não enxergam isso. Está entendendo? Eu costumo dizer o seguinte: há pouco tempo atrás, numa entrevista que eu fiz, o cidadão perguntou, mas e o ministro? Eu falei, o ministro, ele não sabe, coitado, ele não sabe disso daí. Porque se ele soubesse, ele tomaria uma providência, não é isso? Então, a pressão que se exerce sobre uma cotação, e isso está acontecendo com a IRB, está acontecendo também com outro papel chamado Cielo. Com a Cielo, inclusive, tem até um negócio interessante que seria até bom eu falar para vocês. Recentemente, eu fiz um trabalho também, apenas e tão somente um relato, né? A Cielo, ela foi um papel que chegou a ter uma cotação de R$24, R$25. Nessa ocasião, ela tinha mais ou menos o patrimônio das maquininhas de adquirência e ela dava um resultado aí entre 1,8 bilhão e 2 bilhões. Pagava um dividendo extraordinário. Só que, com a pandemia, ocorreram duas coisas. Começaram a aparecer os concorrentes das maquininhas, é isso? E diminuiu sensivelmente o pagamento através de cartões.
Então, ela veio até por uma situação difícil, né? Isso chegou até em 2019, 2020, chegou até um resultado negativo. Só que agora, em 2021, ela começou a apresentar resultados positivos. Então, ela deu nos primeiros 9 meses, ela deu os três trimestres, ela apresentou resultados superiores a 180 milhões. Então, a somatória disso nos 9 meses deu 660 milhões. Então, hoje, com 660 milhões de resultado já consolidado, e veja, pagando dividendo trimestral, ela não sai dos 2,30, 2,40. Por quê? Porque tem 165 milhões de ações alugadas. Então, essa pressão exercida pela locação, ela prejudica e não faz com que o papel tenha uma cotação razoável. Mas vai chegar uma hora, como a mesma coisa acontece com a IRB, vai chegar uma hora que esse pessoal vai ter que recomprar essas ações. Na hora de recomprar as ações, é a hora do vamos ver. Tá certo? Então, é uma questão de paciência. Mas, Barsi, como que está o IRB, a empresa? Não, a empresa está reestruturada. Eu conversei com o Antônio Castro dos Santos, que é um excelente economista, e ele trabalhou muitos anos na área de seguros, é isso? E ele foi convidado para reestruturar a IRB, porque a IRB vinha de uma gestão fraudulenta. Os diretores da IRB, o que eles faziam? Eles não provisionavam o sinistro, tá certo? Então a empresa tinha sempre um resultado fantástico. Por quê? Em matéria de seguro e resseguro, você tem que fazer o seguinte: cada vez que existe um sinistro, você tem que contabilizar e já provisionar. Só que você provisiona, mas não paga. Então você fica com o dinheiro, né? O caixa fica sempre robustecido. Hoje, por exemplo, a IRB, se nós formos considerar o valor dela no mercado, ela vale mais ou menos 6 bilhões, é isso? Mas eles têm 12 em caixa. Então, quer dizer, eles estão numa situação super confortável. E agora também houve uma redução bastante no sinistro, porque com a Covid, houve muito pagamento de seguro. Então, o pagamento ele é feito assim. Ele é feito posteriormente, quando se consolida que efetivamente aquele sinistro é verdadeiro, não é forjado, não é provocado, tá certo? Até ele me deu um exemplo interessante. Ele falou para mim: Barsi, você lembra daquele acidente que teve, eu não me lembro o ano também, de um avião da Air France que caiu no mar? 2009. Ele falou: nós estamos pagando o seguro agora. Está entendendo? Por quê? Porque o sinistro é uma coisa que precisa ser contabilizada. E aquela gestão, eles não contabilizavam o sinistro, consequentemente, então a empresa tinha um resultado extraordinário. Então ele teve que refazer todos os balanços, é isso? Republicou todos esses balanços e hoje a empresa está numa situação bastante confortável em termos de idoneidade, né? Escolheram-se ótimos profissionais para administrar a empresa e ela está agora praticamente já pegando os primeiros resultados, né? E ela veio já gerando resultados positivos, tá certo? Não são os resultados desejados ainda, mas eu acredito que para 2022, então, ela já vai ter um desempenho muito mais eficiente. Enquanto isso, o preço daí, 4,80, 4,90, é um preço extremamente convidativo, extremamente atrativo, tá certo? Então, a gente procura interpretar isso, a oportunidade. Eu acho e considero o preço da IRB um preço de oportunidade. Por quê? Gerado por uma circunstância que ocasionou o papel chegar nesse ponto. A Cielo é a mesma coisa, tá entendendo? Então, não há dúvida nenhuma que esses dois papéis, em função desses detalhes, eles vão prosperar. É uma questão de tempo, tá certo? A gente tem também outros papéis que vieram a desenvolver bons projetos. Eu tenho um cidadão chamado Rubens Ometo, vocês devem conhecer talvez de nome, né? Mas ele é o principal executivo do grupo Cosan. Ele até eu li um livro dele há pouco tempo atrás, chama O Inconformista. Quer dizer, ele nunca está conformado com aquilo que ele consegue, ele sempre achou que conseguiu pouco. Então a Cosan, eu comprei umas ações da Cosan, poucas ações, porque a disponibilidade era pequena,
há mais ou menos uns 10 anos passados, né? A ação custava R$ 4. E ela chegou a R$ 90. Então eu vendi, achei que já tinha conquistado um bom resultado. E em função disso, interpretei que existiam outras oportunidades no mercado melhores do que aquela em termos de yield, em termos de dividendos. Eu vendi, mas logo em seguida aconteceu um fato curioso. A Cosan ela fez um desdobramento. O que é isso? Ela transformou a base acionária, quem tinha uma ganhou 3 de presente, ficou com 4. Então o preço que era R$ 80, R$ 90 ficou dividido por 4. Aí ela veio para R$ 20, R$ 20, R$ 21, que é o preço que ela está agora, tá entendendo? Então eu acho o seguinte, eu acho que a Cosan, ela tem, se não me falha a memória, 8 usinas, né? Tem fazendas, usina Costa Pinto, usina São não me lembro o quê, tá entendendo? E eles produzem o quê? Eles produzem etanol e álcool, etanol e açúcar. Aquilo que está mais interessante, eles jogam a produção para lá, aquilo que tiver no preço melhor. Eles compraram também o cais lá do Porto de Santos, que é o porto, é onde embarca todo o que tem de exportação, o cais, e eles compraram isso daí do Instituto de Açúcar e do Álcool, e hoje eles têm esse maravilhoso patrimônio, tá certo? Além do que, eles também compraram, não faz muito tempo, eles compraram uma empresa chamada América Latina Logística. América Latina Logística era uma empresa ferroviária, ela tem hoje, se não me falha a memória, 2.000 e poucas locomotivas e 27 mil vagões. E eles agora, o último projeto deles foi o seguinte, foi fazer uma parceria com a Shell, que a Shell, o proprietário da Shell é a British Petroleum, tá certo? Então essa parceria da Shell, ela está representada no quê? Num processo de verticalização. Eles produzem o etanol, tá certo? Moem a cana, produzem o etanol e vendem nos postos do Shell, tá certo? E fornece também, claro, para a Petrobras. Então é um projeto que está em consolidação ainda, né? Eu espero que a Cosan possa vir a desenvolver a mesma trajetória que desenvolveu há 10 anos atrás. Talvez ela não vai chegar de novo a R$ 80, mas se ela já chegar nos 40 e poucos já teria sido 100%. E outra, é uma empresa que normalmente paga dividendos também. Então é um projeto que está aí para quem quiser aproveitar, certo? Outro projeto também que eu tenho acompanhado bastante é uma empresa que ela foi recém-criada, ela chama Vibra. A Vibra nada mais é do que a BR Distribuidora. A BR Distribuidora era uma empresa que a Petrobras era dono dela. E eles convocaram um cidadão que foi muitos anos presidente da Companhia Paulista de Energia Elétrica, depois da Eletrobras. O nome dele é Wilson Ferreira Júnior. E destacaram o Wilson para ele ajudar no projeto de vender a participação da Petrobras a quem pudesse interessar. Então teve um grupo que pegou e comprou essa participação. Eles pagaram R$ 26 por 36% da BR Distribuidora. E agora, o desafio dele foi criar o quê? Foi criar uma empresa de comercialização de energia. Então, o que a Vibra vai fazer? A Vibra vai comprar energia e vender energia. Tá entendendo? Ela não vai gerar, não vai transmitir, não vai distribuir. Ela vai comprar energia no atacado e vender energia no atacado. Certo? É isso aí. Então, mais alguma pergunta? O Barsi sempre foi um farejador de projetos, né? Eu lembro em 2010, ele falou para mim, falou para Mara, falou, compra Unipar. Ele insistiu em Unipar. A Unipar, ele falava, a Unipar está R$ 1,80 a ação. E o valor patrimonial da ação
está na casa de 2,80. E por várias vezes ele insistiu com a gente. Compra a Unipar. Eu estou comprando. Resumindo, ele me disse agora, há pouco, ele colocou 5 milhões de reais nesse projeto inicial. Ele foi pondo aos poucos. A ação saiu de 1,80 para 107 reais. Isso virou 1,380 bilhão. Mas ele não está preocupado, ou ele não ficou feliz com esse número. O que ele ficou feliz é com o dividendo, né? Exatamente. O dividendo. Uma coisa que a gente tem que observar no mercado é o seguinte: nós não devemos nos preocupar com o patrimônio, porque o patrimônio ele não gera caixa. O que gera caixa são os dividendos, tá certo? Então, eu vou dar um pequeno exemplo aí. A maioria das ações que eu comprei da Unipar, a Unipar ela chama Unipar Carbocloro. Ela produz o quê? Ela usa uma matéria-prima chamada sal, eletrolisa esse sal e faz o cloro, faz o hipoclorito de cloro e faz também a soda. Então ela produz o quê? Ela gera uma matéria-prima para outro número interminável de produtos, não é isso? Então, naquela ocasião, a Unipar sofreu um baque muito forte e ela ficou comprometida, porque eles haviam feito uma parceria com a Petrobras Braskem, e a Braskem obrigou, na época a Petrobras também obrigou que a Unipar duplicasse todas as suas plantas. Eles possuíam 6 plantas petroquímicas. Acontece que eles não tinham recursos para desenvolver todo esse programa, e veio em 2008, então, ao subprime. Eles acabaram pedindo um empréstimo no BNDES, o BNDES concedeu esse empréstimo, e eles ficaram pendurados com 8 bilhões, tá certo? Aí o que aconteceu? A Petrobras, que tinha um relacionamento muito forte com o Grupo Odebrecht, acabou comprando para formar o quê? Para formar o Polo Petroquímico do Sudeste. A Petrobras havia formatado um tipo de participação petroquímica no Brasil, criando 3 polos. O primeiro polo, o Polo Petroquímico do Nordeste, que foi criado com inúmeras empresas, né? A maior delas, a principal, era a Copênico, Companhia Petroquímica do Nordeste. Depois existiam outras empresas, Salgema, Química Geral do Nordeste, Polipropileno, enfim, inúmeras empresas que formaram então o Polo Petroquímico do Nordeste. Depois eles passaram para o Polo Petroquímico do Sul. Foi quando a Petrobras e a Braskem compraram o Grupo Ipiranga. Naquela ocasião, eles não podiam comprar a distribuição de gasolina, de combustível, né? Então, quem comprou a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga e a Ipiranga Distribuidora de Produtos de Petróleo foi o Grupo Ultra, que eles hoje ainda são donos da bandeira Ipiranga, certo? Aí precisava se formar o Polo Petroquímico do Sudeste. Haviam 2 players que operavam no Polo Petroquímico. Um deles é a Unipar, eles tinham a Petroquímica União, tinham outras plantas também, eles eram sócios da Rio Polímeros, da Polibotenos União, Polietilenos União, enfim. E o outro player de mercado era a Suzano. Ela era dona da... Como é que é o nome? Polibrasil. Dona da Polibrasil, exatamente. E no fim eles acabaram vendendo para a Braskem e para a Petrobras, e com isso a Petrobras adquiriu produtos petroquímicos e acabou formatando o quê? Formatando a parceria com a Unipar. Em 2008, quando houve o subprime lá nos Estados Unidos, que afetou uma série de países, né? A Unipar ela foi engolida pela Braskem. Então, ela acabou ficando apenas com metade, 50% de um projeto, que foi o projeto da Carboclora. É uma planta localizada em Cubatão, que produz
cloro e soda. Então, com esses 50%, eles foram trabalhando, batalhando, e foi exatamente aí que o papel chegou a 25 centavos, tá certo? E como nós acreditávamos, primeiro no gestor e segundo também na capacidade de produção, eles acabaram, a Unipar acabou comprando os restantes 50% que era da BASF, se não me falha a memória. E acabou ficando com a carbocloro. E a carbocloro, então, começou a gerar resultados, e a Unipar acabou também comprando a Solve, né? Que é uma empresa que era da... De quem que era a Solve? E visto no mercado. Nem sempre na mesma empresa. Eu só vou comprar novamente o mesmo papel quando não tiver outro que possa gerar essa trajetória. Por exemplo, eu agora estou comprando Cielo, IRB, tá certo? Estou comprando Vibra e estou comprando Cosan. Além do que... Mas o Bradesco, você falou uma coisa, quanto é que ele paga de dividendo mensal? É zero nada. Então, é circunstancial, isso é psicológico. Por que o Bradesco paga zero nada e o Itaú também paga zero nada por mês? Porque eles sempre tiveram de olho nos recursos atuariais. O que é isso? A maioria dos fundos de previdência privada, eles têm a necessidade de pagar os seus jubilados, tá certo? Então, eles compram um papel, compraram muito ações da Bradesco, por quê? Porque tem entrada de caixa mensalmente. É pouco, mas para quem tem muitas ações, é razoável. Então, eu diria o seguinte, existe uma coisa que eu tenho tido uma dificuldade extraordinária em consolidar. Quando alguém aplica numa renda garantida, chamada renda fixa, o cidadão ganha em função do quê? Você ganha em função do quê? A grande diferença está aí. Não, a taxa é a remuneração, mas você ganha em função do valor aplicado. Tá certo? Se você aplica X, você ganha em função daquilo. Só que ações, você não ganha em função do valor aplicado. Você ganha em função da quantidade possuída. Então, se você tiver uma ação, você ganha uma vez o dividendo. Se você tiver 100 ações, você ganha 100 vezes o dividendo. Se você tiver 1 milhão de ações, você ganha 1 milhão de vezes o dividendo. Então é um negócio que está tão na cara, mas que ninguém, eu não consigo explicar melhor do que eu estou explicando, tá entendendo? Porque não existe maneira mais fácil de comparar. Então, o que você tem que perseguir nas ações? É tentar comprar sempre no menor preço possível. E para você comprar sempre no menor preço possível, você tem que torcer para quê? Para o mercado cair, tá entendendo? Então, paradoxalmente, grande maioria torce para o mercado subir. Por quê? Porque eles querem especular. Eu não, eu torço para o mercado cair. Então, quando eu recebo um dividendo, ou os dividendos que eu recebo, eu seguro para ver exatamente no momento em que há oportunidade, como essa que eu estou citando, da Cielo, da IRB, da Vibra, tá entendendo? Então, eu procuro determinar qual a melhor oportunidade. E isso é o que faz com que a gente acabe reformatando a carteira, né? De forma tal que ela vá se ampliando gradualmente. Como foi de Eternit, como foi Taurus. Eternit, né? Eu nunca imaginei que um dia eu fosse ser o maior acionista pessoa física do Banco do Brasil. Quem determinou isso foi o critério, não eu. Então eu fui comprando, ué, eu sou o maior acionista do banco, tá entendendo? Então é o critério que faz a coisa. É como, por exemplo, em muitas ocasiões, eu comprei no mínimo, tá certo? Mas eu não comprei no mínimo porque eu sou um gênio, não. Foi o critério que comprou no mínimo. Porque eu não compro tudo de uma vez, eu vou comprando na razão direta que a oportunidade vai se pronunciando. Então o que acontece? Eu vou comprando devagar, até que ocasionalmente eu posso comprar num determinado preço, que aquele foi o mínimo, tá entendendo? Mas eu não comprei no mínimo, eu comprei, quem comprou no mínimo foi o critério, tá entendendo? Não, o valor patrimonial, ele é um dos indicadores, tá certo?
Você tem os históricos de geração de recursos, a distribuição dos recursos, entendeu? A sustentabilidade da distribuição desses recursos, tudo isso são fatores que, tá certo? Que entram na composição de uma análise de fundamentos. Ok? O senhor tem alguma preferência por algum setor específico? Não, setor. Não, eu tenho preferência pelos setores perenes. Tá certo? Setores perenes são aqueles que uma economia não vive sem eles. Tá certo? Por exemplo, energia elétrica, das suas três formações, que é geração, transmissão e distribuição, telecomunicações, o próprio setor financeiro, tá certo? Telecomunicações é uma coisa que há pouco tempo, né? Ele não era um bem de necessidade vital para o ser humano. A partir do momento que a gente viu aí o celular, ele passou a ser o quê? Passou a ser um bem de necessidade vital, porque ninguém fica sem o celular, né? Tá certo? Então as coisas, o mercado vai mudando. O setor financeiro, por exemplo, até uns 15, 20 anos passados, você deixava o seu dinheiro no banco e ao término do ano, o banco te dava um juro, sim, um juro magro bastante, né? Só para justificar que você deixou o dinheiro no banco. Hoje não, hoje você paga para ter a conta. Então mudou, hoje nós temos reserva de mercado no setor financeiro. Certo? Então, a minha preferência é sempre por setores que ostentem a condição de perenidade. Existem alguns setores que eu não invisto. Eu falo porque eu não invisto. Por exemplo, eu não invisto em setor de aviação, eu não invisto em setor de turismo, tá entendendo? São setores que eles sofrem oscilações, eles não têm assim um histórico de resultados consistentes. O próprio setor de varejo de eletroeletrônicos também tem problemas, tá certo? Porque se você pegar todas as empresas do setor você vai chegando na conclusão que subsequentemente vão quebrar também. É uma questão de tempo, tá entendendo? E isso nós já vimos aí recentemente, empresas como é que é o nome da empresa? A Via Varejo, que é a Casa Bahia, recentemente ela teve que ter um aporte de 300 milhões. Por quê? Porque o desenvolver dos negócios, eu conheci um cidadão, o seu Girtz, tá certo? Que eu sempre falava para ele, seu Girtz, o senhor tem 13% da base acionária, né, da Brasmotor, que a Brasmotor era dona da Brastemp, Consul, enfim. O senhor está se afundando, quer dizer, e ele garantia com as ações, ele perdeu todas as ações. E a empresa dele quebrou também. Eu já Aronso, seu Girtz Aronso, entendeu? Então não foi só ele. O MAP, o Mesbra, Sloper, enfim, uma centena dentro, Casa Centro, né? Então é um histórico que você tem. Por quê? Porque você analisa o cidadão compra um produto por R$1. Aí ele vende esse produto por R$2 em 10 vezes. Tá? Só que quando chegar no 8º mês, ele tem que repor esse estoque, aí o produto custa R$2,30. Ele não tem o capital para... Então ele precisa de mais capital de giro. Isso aí é que acaba afundando. Aí ele pega um empréstimo. Esse empréstimo se torna o quê? Se torna mais um fator de prejuízo para ele. Então esse giro todo faz com que... É assim. Por quê? Porque no país você não tem uma inflação rigorosamente definida pelo governo que seja a tradução de uma verdade, né? Às vezes a pessoa pergunta para mim, mas eu falo, olha, você sabe por que eu muitas vezes falei e falo? É porque eu nunca acreditei no governo. Tá entendendo? O governo falou outro dia que tinha uma inflação de 3%. Isso é ridículo, né? Cada um de nós tem uma inflação pessoal, tá certo? Mas isso é ridículo. Eu sempre fiz o seguinte, desde a época do Nelo, nós chegávamos a fazer isso. A gente chegava no primeiro dia do exercício, via um elenco de produtos, né,
e via o teu poder de compra. Chegava no fim do ano, esse poder de compra, ele não comprava, ele comprava menos 30, 35, 40%, quando eles diziam que a inflação era 10, 12, entendeu? Então, quer dizer, o cidadão nunca foi orientado de uma forma real. Ele sempre foi ludibriado. Então, se você for acreditar no governo, dificilmente você vai para frente, né? Você faz que nem o governo, você vai para trás, né? Tá certo? Tá, não sei, respondi a sua pergunta? Tá, vamos lá. Quem mais? Vamos lá. Isso, exatamente. Não, eu olho o número, claro. Eu vou dar um exemplo típico do que aconteceu. Há uns 5 anos passados, eu nunca tive a pretensão de investir em locadora de veículos. Primeiro porque eu não conhecia o setor. Aí teve um cidadão de um fundo que ele havia feito um IPO, quer dizer, ele havia comprado no lançamento das ações da empresa, e ele havia pago acho que R$9. E foi uma ocasião que o mercado também sofreu uma retração forte, em virtude de uma disputa presidencial que tinha entre a Dilma e o Temer. Não, o Temer não, era quem? Quem? O Aécio, é verdade. Então, o que aconteceu? O mercado sofreu forte pressão. E nessa pressão, as ações dessa empresa caíram muito. Ele ligou e falou: Barça, olha, eu estou sofrendo uma quantidade de resgates muito grande e eu precisaria que você comprasse essas ações de mim, porque eu sei que você segura, você tem esse DNA de segurar, etc. Futuramente vai ser um bom negócio. Eu falei: bom, você acha que é bom mesmo? Você analisou? Eu não analisei e não conheço o setor. Aí eu comprei 300 mil ações que ele precisava vender de uma empresa chamada Locamérica. Custava R$2,80, R$3. O dono da Locamérica, por interferência desse administrador de fundo, que ele chegou e falou: bom, deixa eu ver a pessoa que comprou. Então ele veio a mim, né? E veio explicar que era um bom negócio, que tinha uma perspectiva fantástica, que eles tinham pesquisas de que o cidadão brasileiro ia acordar para a questão do custo do automóvel. Enfim, ele me convenceu que não era um mau negócio. Mas mesmo assim eu cheguei para ele e falei: bom, mas acontece que o seu setor de atividade não está no meu DNA. O meu DNA é dividendo. E vocês não pagam dividendo. Ele falou: não, a partir de agora eu vou começar a pagar dividendo trimestral. Falei: bom, então você entrou no meu DNA, tá certo? Então eu fui comprando um pouco mais de ações, né? Eu vendi essas ações 3 anos depois por R$52, tá certo? Por quê? Porque ela já não tinha mais condições de projetar uma remuneração capaz de gerar um yield bom, entendeu? O yield era 0,5, 0,3, 0,4. Então aí eu vendi e comprei outra. E nunca mais comprei de locação. Foi um acidente, mas foi um acidente, um belo de um acidente. Então, imagina-se que talvez, né, isso que aconteceu no passado não seja provável no futuro. É provável, porque vocês têm uma ação da IRB que já chegou a R$40, eu não digo que ela vai voltar a R$40, mas ela pode estar representada por um preço bem superior a esse que está aí. Está correto? A própria Cosan também, eu acredito também bastante na Vibra, porque são gestores, né? Eu acredito muito no gestor. O Wilson Ferreira Júnior é um gestor espetacular, muito bom. Ele conseguiu desenvolver projetos extraordinários na direção da Eletrobras. A Eletrobras se revigorou bem, ela custava R$3, R$4, quando a Dilma assinou um decreto que tinha a intenção de mudar o custo da energia através de decreto. Isso nunca poderia acontecer. E gerou o quê? Gerou uma pressão tão forte nas ações da Eletrobras. Se não me falha a memória, o mínimo que ela bateu foi R$3,80. Hoje ela custa R$35 e a Eletrobras sempre pagou dividendo. Ela paga dividendo uma vez por ano. Mas ela tem um dividendo mínimo prioritário e obrigatório.
Então, esse dividendo mínimo prioritário e obrigatório, ele representa mais ou menos 1,63 por ação. Tá certo? Então, na razão do preço, você tem o yield, né? Ela já chegou, o yield dela já chegou a ser de 30%. Incrível, né? 30% é como se você tivesse feito uma aplicação de renda fixa e ganhasse 30% de juros. Tá certo? Então, a gente tem papéis com essa perspectiva. Tá certo? Vamos lá. Quem mais tem pergunta para fazer ou dúvida? Olha, o dividendo ele já foi tributado. Ele já foi tributado num passado lá muito distante. Mas eu digo a você o seguinte: distribuído ou não, ele já é tributado com 34%. Tá entendendo? Por quê? Porque você já tributa o lucro. O dividendo está dentro do lucro. Tá certo? Então, nós temos um dispositivo aqui que ele foi o causador de se suprimir a tributação em cima do dividendo, que era a bitributação. Eu não sei, eu acho que agora os parlamentares estão esbarrando nessa situação. Eu fui convidado para tentar colaborar, né, na condição de presidente do Conselho Regional de Economia, colaborar alguma coisa sobre a tributação do dividendo. Mas eu já fui claro dizendo o seguinte: taxar dividendos é miopia tributária. Por quê? Porque nesse passado a que eu me refiro, as empresas faziam uma trajetória diferente, tá entendendo? Então, qual seria a visão natural de você fazer o reinvestimento daquilo que você ganha? Eu te pago o dividendo e você pega e compra as ações. Eles passaram a fazer o seguinte: ele comprava as ações e te entregava as ações no lugar do dividendo. Então foi a forma de... E aí o governo acabou concluindo que a tributação do dividendo não gerava tributo. Tá certo? Gerava o quê? Gerava uma situação perversa no aspecto de atrair investimentos para o nosso país. Certo? E é isso que a gente tem feito, né? Tem falado isso, tem procurado mostrar, porque, lamentavelmente, forma-se uma comissão, e essa comissão ela é integrada por um cidadão de Roraima, outro do Amapá, outro não sei de onde. Quer dizer, no Amapá, em Roraima, não tem indústria, não tem comércio, não tem agroindústria, não tem nada. E o camarada vai decidir sobre uma questão importantíssima, como essa questão do dividendo, né? Então, eu acredito que até agora a gente conseguiu, de alguma maneira, mostrar que o caminho não é esse. Mas existem alguns parlamentares aí que eles acham que eles têm que tributar. O negócio deles é tributar e fim de papo. Tá entendendo? Não interessa as consequências. É isso aí. Então, nós estamos procurando mostrar e demonstrar as consequências da tributação do dividendo. Nos Estados Unidos, o dividendo é tributado. Só que acontece que o lucro ele é tributado em 6%. Então, justifica-se que mais na frente, então, haja uma tributação sobre a pessoa física quando se distribui o lucro. E lá a Constituição não proíbe a bitributação. Aqui proíbe. Então, você tem fatores aí que possam provavelmente inibir a tributação do dividendo, entendeu? Isso é mais assim, espuma que os parlamentares fazem, tá entendendo? Para falar que estão tentando de alguma maneira fazer uma reforma tributária. Mas aqui no país, eu nunca tive oportunidade de observar uma reforma tributária. O que nós tivemos até hoje foram remendos tributários, tá entendendo? Que nunca se chegou à conclusão certa. E nesses remendos tributários sempre resultou o quê? O aumento da tributação. Tá certo? É isso aí. Deu para... Deu. Tá... Mais alguém? Vamos lá. Voltando um pouquinho no passado, no seu começo, e olhando os dias de hoje, quanto você consideraria que seria um bom percentual mensal para investir da aparecer? Comprar 1.000 ações por mês, durante 30 anos. 1.000 ações? Exatamente. É isso aí. É o que eu fiz. E continuo fazendo, né? Só que agora eu não compro mais 1.000 ações. Compro muito mais, tá certo? Então, isso aí tem um efeito multiplicador que é imprevisível. Você não consegue prever. Tá correto?
E as consequências são essas que eu falei para você, são o que você vai recebendo de grana, não é isso? Então, veja bem, por que que eu exorcizo o patrimônio? Porque se a ação tiver R$100 ou tiver a R$10, eu não vou vender. Está entendendo? Porque o meu interesse é o dividendo, não é o patrimônio. O patrimônio, ele faz o quê? Ele contempla o meu ego, mas não o meu bolso. Está entendendo? Então você tem que, eu pelo menos faço isso, né? Eu tentei no início dominar, mas não consegui. Então primeiro eu tive que administrar os egos, agora eu já controlo. Está entendendo? É isso aí. Não, eu invisto como pessoa física. Eu adoro pagar imposto. É verdade. É verdade. Você monta um negócio qualquer, o teu dinheiro está na prateleira. Nas ações não, você tem um resultado, você tem um dinheiro no bolso. Então, aí você paga só 15%, você não está super tributado, né? Então, é muito importante a pessoa ter o prazer de pagar imposto. Só que esse prazer, ele não é tão assim, bem fundamentado, porque você sabe que você está dando dinheiro para o governo e isso aí está contemplando o quê? Está contemplando o judiciário com alto salário, né? Enfim. É bom não comentar. Como? Não, não estou. Eu acabei de falar para você que o fundo não é um bom negócio, né? Não, meu também não. Meu também não. Porque eu acho que uma hora vai acabar, entendeu? Eu sempre fiz na pessoa física. Sempre. Vamos lá. Mais alguém? Deu para... Vamos lá. Mais alguém? Oh, tá todo mundo certo das ações? Pô, ninguém tem dúvida. Como? Bom, nenhuma forma contempla como eu contemplo as ações. Isso aí. Se é isso que você quer ouvir. Me diga alguma coisa que contempla da forma como as ações contemplam. Não tem. Não, o day trade é loucura. O day trade quem ganha é a bolsa. Tá certo? O único que ganha é a bolsa com o day trade. Tá certo? E em muitas ocasiões, a gente percebe que o cidadão, ao invés de fazer um day trade, faz um day trolha. Tá entendendo? Que é que ele perde. O cara que faz day trade só perde. Tá entendendo? Exatamente. Aliás, a gente até brincava na época que a bolsa era na época que a bolsa era na Álvares Penteado, né? A gente dizia o seguinte, falava, tá vendo aquele camarada que tá com a tabuleta, compra o ouro, é um ex-milionário, que fazia day trade. Ou então comprava opções. Entendeu? É isso aí. A pessoa consegue começar a investir na bolsa? Como? É possível começar a mexer na bolsa sem ter muito dinheiro? Olha, eu diria que sim. Eu conheço um cara que não tinha grana e ficou milionário. Sou eu. Não, tá. Mas daí Eu comprava 1.000 ações por mês. Sabe quanto custava uma ação da SET? Custava 50 centavos. Eu gastava R$500. Mas eu fiz aquela determinação. Eu falei, não, eu tenho que ter uma prioridade. Então, aquilo não que tivesse se transformado numa obsessão. Não, era uma prioridade, tá certo? 1.000 ações por mês. Só que você leva um bocado de tempo para poder alcançar, como eu também levei um bocado de tempo. É isso? Eu hoje tenho 83 anos. Eu opero no mercado há 54 anos. Tá certo? Então precisa ter o quê? São 2 ingredientes fundamentais. Paciência e disciplina. Ou então disciplina e paciência. Tá certo? É isso aí. Vamos lá. Mas deu para... Pode começar, que veja bem. A disciplina o senhor diz em relação ao quê? É comprar sempre as 1.000 ações por mês. Se você puder comprar mais de 1.000, claro, é melhor ainda, né? Mas daí como que você analisa essas ações? Pergunta de bem leigo mesmo. Não, veja bem. A primeira coisa que o cidadão deve fazer, se ele quiser ingressar no mercado de valores, é ele desenvolver um foco. O que ele quer fazer? O que ele pretende fazer? Então, suponha, eu quero formatar uma carteira de renda mensal. Então, você tem que procurar um profissional que tenha a condição de te orientar nessa direção. Tá certo?
O importante, eu sempre digo isso e é paradoxal isso, mas o importante é você não conhecer nada, tá entendendo? Porque aí você vai ouvir o profissional que vai te produzir a orientação competente, tá certo? Tem muitos no mercado, né? Eu sou um deles, tá certo? Não, mas Então você já conhece um. Não, mas tem muitos no mercado, tem bons profissionais no mercado, sim. A maioria dos profissionais, eles estão assim, vamos supor, moldados para fazer com que você compre e venda desenfreadamente, né? Mas tem aqueles profissionais que operam dentro de uma trajetória de se formatar uma renda mensal. Tá certo? esse profissional ganha em cima do seu lucro ou não? Uma consultoria Não. que você acaba pagando. Você, quando compra ações, você paga uma corretagem, tá certo? Eu, por exemplo, eu não ganho de ninguém, porque eu tenho a minha renda suficientemente capaz de me sustentar bem, eu não preciso da corretagem de ninguém, tá certo? Mas os profissionais, a maioria, você paga a corretagem para a corretora, não é por profissional. Aí o profissional, ele acaba tendo o quê? Uma remuneração produzida pela corretora, tá certo? É isso aí. E eu digo para você o seguinte, jamais você andará 1 quilômetro se não der o primeiro passo. Então, o primeiro passo é esse, é começar a comprar 1000 ações por mês dentro de uma estrutura de capacidade financeira sua. Agora, se você tiver condições de comprar mais, não há dúvida nenhuma que você vai acelerar esse processo de renda mensal. Tá correto? Então você pode operar no mercado, com certeza que você vai um dia ter uma boa carteira de... Falado muito do trade, né? Como? O senhor abomina o trade, que é manipulação. Mas a manipulação, você vai estar sempre por fora. Tá entendendo? Você vai perder sempre. No mercado nós tínhamos até uma brincadeira que a gente fazia com todos aqueles que especulavam, né? Ao término do pregão, ele suspirava e falava, poxa, ganhei gasolina. Ele ficava 5 dias dizendo que tinha ganho gasolina. No sexto ele chegava e falava, perdi o carro. Entendeu? É isso aí. Então, não é aconselhável especular. O mercado ele é feito para você investir, tá certo? E é isso aí. Estou aproveitando aqui a colocação do senhor, eu achei interessante numa palestra que o senhor deu, perguntei o que o senhor achava dos especuladores, fazer uma comparação de especuladores e investidores. Especulador, ele é um perdedor nato, tá certo? Ele vai perder sempre. Essa é a definição que eu faço do especulador. Tá certo? Ao passo que o investidor, ele tem muita chance de gerar uma carteira boa que lhe possa proporcionar um resultado muito bom. É isso aí. Mais alguém? Pô, eu tô satisfeito de ver vocês aqui. Vocês falaram que tinham tanta dúvida e agora ninguém tem dúvida. O Maurício falou para mim, Barça, a turma lá não acredita. Pô, mas eu tô aqui para tentar orientar vocês nesse sentido. Eu acho que eles não acreditam. Ou passaram a acreditar, né? Hein? Ou passaram a acreditar rapidamente. Pois é, então. Como? Agora não foi possível você comprar porque o pregão está fechado. Mas eu acredito que você passou a ter a intenção de comprar. Certo? Olha, eu tive um dia um grande médico. Ele chegou para mim e falou assim, Barça, eu quero que você me ensina, porque eu quero já começar a aplicar em ações. Falei, ótimo, não tem problema. Posso lhe fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Você me ensina a operar o coração em 15 minutos? Ele falou, isso é impossível. Também é impossível. Porque a experiência que a gente foi desenvolvendo e captando são experiências de muitos anos, tá entendendo? Então, hoje eu falo assim, categoricamente, que o camarada que especula,
ele perde. Porque eu conheço um monte de gente que perdeu. Aliás, eu não conheço nenhum que ganhou. Tá entendendo? É isso aí. Mas Então- hoje, André, quem quiser investir, hoje a minha carteira está com o Barsi, está na mão dele. Ele faz toda essa carteira para vocês. Exatamente. Ele faz hoje parte de uma corretora e faz. Aliás, ele você falou, só olha, pode hoje comprar tem só- isto. Exatamente. Então. Como? Fácil. É fácil. É fácil. É só ligar, montar um cadastro e começar a operar. Tá certo? Não Depois tem eu que se passo- depois eu preocupar passo no o início. telefone pra No você. início não há que se preocupar o que comprar. Agora, uma das coisas que eu sempre recomendo, e a gente tem muitas pessoas amigas que fazem isso. Uma das coisas que eu abomino é o seguinte: nunca entregue os seus valores, os seus recursos, para que o cidadão faça aplicações sem que ele participe a você o que ele está fazendo. Então tem que ser um negócio recíproco. O cidadão tem que conhecer aquilo onde ele está colocando os seus recursos. E essa é uma coisa que a gente faz, claro. A gente procura determinar o que a pessoa quer, o que a pessoa deseja, qual o foco que ela determinou e, consequentemente, então, comprar os papéis dentro daquele foco que ela determinou. Está correto? Mas o meu DNA, a minha especialidade é justamente essa, é formatar carteiras de renda mensal. Essa é a minha trajetória. Vocês vejam no caso da IRB, né? O Barsi, ele chegou e falou para mim, falou para minha irmã, olha, a IRB está um projeto muito interessante, é uma ação que logo pode vir a dar excelentes dividendos. Eu mesmo já comprei 2%. Isso aí ele falou há 2 meses atrás. Acho que ele já deve estar em 5% da empresa. Então, ainda não cheguei, mas vou chegar. Então, assim, ele é o que vai abrindo o caminho. Né? Foi o que ele falou agora. Então, ele está pondo o meu dinheiro aonde ele acredita e está pondo o dinheiro dele também. Exatamente. Isso é muito interessante. E eu até vou comentar um assunto interessante. Vocês já devem ter ouvido falar num cidadão chamado Warren Buffett, tá certo? Hoje, o setor de atividade predileto dele é seguros, tá entendendo? Essa que é a realidade. Como? Gigantesco, Não, tem muito. Por isso que eu acho que o setor de seguros e de resseguros, o resseguro é o seguinte: você toma uma parte daquilo que o cidadão contratou. Você não pega o seguro inteiro, mas você pega uma parte. Mas também a responsabilidade também ela está limitada ao percentual que você aplicou. Então, o custo operacional de uma companhia de seguros é grande. O custo operacional de uma companhia de resseguros é praticamente zero. Entendeu? Por quê? Porque ela aproveita o seguro, o prêmio que a seguradora fez e banca esse outro pedaço. Certo? Então eu acho um setor bom também. Eu não tinha nunca avaliado, mas depois que eu tive com o atual presidente do Conselho de Administração, que é o Antônio Castro dos Santos, ele me convenceu com todas as letras de que realmente o seguro é uma coisa interessantíssima. Entendeu? O seguro, a gente podia até, de uma certa forma, você avaliar que ele é um bem que você paga sem consumir. Por exemplo, você faz uma pólice de seguro, 1 ano. Não aconteceu nada, você pagou o prêmio. Você não conseguiu nada. É a mesma coisa que energia elétrica. Energia elétrica, você vai de férias, fecha tudo, desliga tudo, e quando você chegar lá na feira, o conta de luz está lá. Então, é um bem que você paga sem consumir, não é isso? O seguro tem mais ou menos essa configuração. Ok? Vamos lá. Poxa, eu estou surpreso, hein? Eu estou surpreso que vocês já estão super habilitados. Como? Moeda digital é uma pirâmide. Tá entendendo? Bom, eu acho que é uma pirâmide, né?
É uma pirâmide, é um negócio que é uma fantasia. É uma fantasia. Ô, Barça, é a mesma coisa que o banco, como chama? O Nubank valer 2 vezes o Não, isso valor aí do... Isso é uma isso não é loucura. patrimônio, tá entendendo? É lastro para poder desenvolver aí uma cultura de investimento. Isso aí é uma jogatina, tá entendendo? É uma pirâmide, é uma coisa que você aplica e o camarada ganha, e, enfim, é um negócio que não tem fim. Como as Quer dizer, empresas ele que- vai ter fim, já vai perder, com certeza você vai perder. Não tem nada, não tem. É uma fantasia, é uma pirâmide, quer dizer, é uma coisa que precisa sistematicamente ser alimentado, não é isso? É porque aí quem vai ganhar é ele, não você. Tá entendendo? É porque ele que vai ganhar, não é você. Ele não, é a instituição dele. Tá entendendo? Eu falo isso daí para vocês, porque eu já apliquei em tudo, tá entendendo? Como experiência. E todas elas foram negativas. Não teve uma que foi positiva. Tá entendendo? Por isso que eu posso falar, eu falo com essa autoridade, exatamente porque eu fiz a experiência, né? Correto? Barça, você lembra das ações X do Eike Batista? Então, Era uma loucura. aquilo lá foi outro engodo, né? Aquilo foi um engano prepositado, né? O Eike Batista, ele criou um sistema X, né? E ele contratou excelentes profissionais para poder divulgar junto ao mercado. Só que era um projeto, não existia ainda as empresas, né? E ele conseguiu sensibilizar grandes casas de análise, né? O Itaú, o BBA, o Bofa, né? O JP Morgan, eles diziam que o papel ia para 25, 30 reais, né? E ele veio para centavos, 10, 15 centavos. Aí depois, uma dessas empresas foi comprada por um fundo, eu não me lembro se chama Paysandu, e eles pagaram centavos, né? Aí eles criaram uma empresa chamada Inova, ou Ineva, uma coisa assim. Por quê? Porque essa empresa aí, ela gera energia, carvão, no Nordeste, né? Então é uma coisa extremamente poluidora. Nunca pagou dividendo também. E no passado não muito distante, eles tentaram fazer uma substituição de valores com uma empresa chamava ES Tietê, agora chama ES Brasil. Está correto? É claro que isso não se concretizou, porque era eles compraram ações por R$1, R$2, talvez nem isso, e valorizaram, como estava tudo na mão deles, valorizaram para pôr para R$50, R$60. Né? Mas ninguém tinha isso daí, só eles tinham. Tá certo? Um dos acionistas, um dos sócios desse Paysandu é o ex-dono do Unibanco. Certo? E é isso aí. Vamos lá. Como? Tem várias, tem várias. Por exemplo, a Taeta, uma empresa que paga um bom dividendo. A CEMIG também paga um bom dividendo. A CESP já chegou a pagar um bom dividendo. Aí, depois que ela foi fracionada, uma parte da CESP foi vendida para os chineses. E a outra parte foi vendida para um grupo que agora eles estão constituindo uma empresa poderosíssima. Tá certo? Então, a CESP futuramente vai ser uma boa opção. A CESP também agora tem pago bons dividendos, tá certo? A Transmissora Paulista de Energia Elétrica paga bons dividendos. A Unipar paga bons dividendos, tá certo? Quem mais? E inúmeros. O Banco do Brasil também paga bons dividendos, tá certo? Os bancos também pagam dividendo, mas numa estrutura bem menor, mas sempre pagam, tá entendendo? Deixa eu ver uma outra. Tem empresas que são muito boas, excelentes empresas, com perspectiva de crescimento também, mas elas não pagam um bom dividendo. Uma delas é a VEG,
A WEG é uma excelente empresa, entendeu? Ela tem um crescimento constante, mas eles reinvestem o dinheiro e nunca acaba o reinvestimento, tá entendendo? Já faz 10 anos que ele fala, eu vou pagar um bom dividendo, mas nunca paga. Paga um dividendo pequeno também. A WEG, tá certo, é uma ótima empresa. É verdade, é verdade. Eles trabalham no setor de energia também, né? Eles têm ações no setor de energia, mas é uma boa empresa. É isso aí. Eu estou tentando me lembrar agora, a Klabin é uma empresa que paga bons dividendos, tá entendendo? Quem mais? O Banco Santander paga bons dividendos, melhor do que o Unibanco. Só para vocês terem uma ideia, o Banco Santander, eu tenho uma posição razoável, né? Eu sou o quarto maior acionista pessoa física do banco. Eu comecei a comprar ações do Banco Santander, sabe quanto eles custavam? 11 centavos. Corria boato aí que ia quebrar, que não sei o quê. Eu falei, tudo bem, se quebrar eu perco, né? E não quebrou. E hoje ela custa 30 e poucos reais, né? E paga um dividendo extraordinário. Então, é o seguinte, é acreditar no projeto e seguir o projeto, não é isso? É o que eu faço, tá certo? Em primeiro lugar, ao Barsi, comecei chamando de doutor Luiz Barsi, porque sei que é advogado, né? Não estou numa casa de advogados aqui, de mais nada, né? Além de economista, enfim. Então, queria muito agradecê-lo, né, por dividir conosco aqui toda a sua experiência, encurtar caminhos, né, para nós aqui, porque o senhor empiricamente foi fazendo os testes, aprendendo na prática, né? Acertando, errando, é só assim que se aprende mesmo, né? Exatamente. Parabéns pela sua história e obrigado por dividir isso aqui. Vai ficar marcado para nós aqui, uma oportunidade única, né? E privilégio tê-lo aqui conosco. E ajudou muito, ajudou muito. Eu sempre fui um curioso. Tenho pessoas aqui que trabalham conosco, para nossa família, fazendo as operações. A gente tem uma área aqui fora do escritório, né? Um braço do escritório que trabalha muito com essa área, com diversas áreas de investimento. E para mim hoje foi uma aula, foi assim, algo que eu quero me reunir aqui com a nossa turma, ter alguns deles aqui presentes aqui para a gente fazer alguns realinhamentos aí de parte, pelo menos, do que a gente faz, né? Agradeço muito, agradeço a todos e agora nós vamos ter aqui um coffee ou um wine break, né? Então todos aí convidados. Obrigado.